Vamos falar sobre a Carta da Alegria, vamos falar sobre o livro de Filipenses, ou a Carta a Filipenses, a Igreja de Filipe. Gostaria que os meus irmãos pudessem abrir as Bíblias em Filipenses 4. Podem sentar, por favor. Desculpem. Quero aproveitar para anunciar que no mês de março, o mês da família, vamos estar os 31 dias de março em oração e jejum pelas famílias da Arca e pelas famílias dessa nação. E gostaria de desafiar os irmãos a poderem participar pelo Zoom conosco nesse propósito todos os dias no mês de março. Se não puder entrar todos os dias que puder, sempre é bem-vindo. Então, em Filipenses 4, verso 4 até o 5, diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor, irmãos? Amém. O Senhor é conosco todos os dias. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve, ele escreve durante a sua prisão em Roma, sua primeira prisão em Roma. Ele se encontra preso, não está em liberdade. E ele vem falar algo muito forte nas nossas vidas, que vem falar sobre a alegria, e principalmente a alegria que nós temos que ter todos os dias. Para poder recordar um pouco essa carta de Filipenses, eu queria fazer uma passagem breve, um resumo do que aconteceu em Filipe, como o povo se converteu em Filipe, na cidade de Filipos. Ou seja, Paulo, na segunda viagem missionária, guiada pelo Espírito Santo, diz a Bíblia no livro de Atos, do capítulo 16, que foi guiado pelo Espírito Santo. Eles desejavam ir para a Ásia, mas o Espírito Santo de Deus os impediu de irem para a Ásia por 2 vezes. E na segunda vez, Paulo teve uma visão do homem macedônio pedindo ajuda, pedindo socorro. Então, eles concluíram que o Senhor estava os ordenando e enviando para a Macedônia. E a cidade que eles foi para a cidade de Filipos. Graças à ida de Paulo a Filipe, posso dizer que Filipe foi a primeira cidade europeia a receber a palavra de Deus. Filipe foi a porta de entrada para que a palavra de Deus pudesse chegar a nós, gentios. Foi a partir dali que a palavra começou a ser pregada na Europa. E recordando a passagem, tudo que aconteceu em Filipos nessa altura, a primeira pessoa que se converteu em Filipos foi uma mulher de nome Lídia, vendedora de tecido de púrpura, que ouviu a palavra do Senhor e se converteu. Não somente ela, mas toda a sua casa se converteu e foram batizados. E Lídia convidou a Paulo e a Silas a estarem na sua casa e permanecerem na sua casa enquanto estivessem na cidade. A segunda pessoa que eu posso dizer que provavelmente se converteu naquela altura foi uma menina serva, escrava, que tinha um espírito de adivinhação e que Paulo repreendeu o espírito de adivinhação em nome do Senhor Jesus. E o espírito maligno saiu daquela menina. Posso dizer que seria o segundo crente de Filipos naquela cidade. Por conta dessa passagem da menina ser repreendida, o espírito ter saído, os seus donos terem perdido a fonte de renda, porque a adivinhação dava muito dinheiro aos seus patrões, aos seus donos, eles foram levados presos. Silas e Paulo então foram presos, foram para a cadeia em Filipos. E diz a palavra do Senhor que por volta da meia-noite, eles oravam e adoravam o Senhor. Depois de serem espancados, açoitados, tinham muita dor, mas eles oravam e cantavam hinos de louvor ao Senhor. Eram gratos ao Senhor mesmo da dor e do sofrimento. Eles se alegravam diante do Senhor. E diz que houve um tremor de terra tão grande que as cadeias se abriram e todos saíram em liberdade. O carcereiro, temendo, porque o carcereiro tinha que guardá-los e temendo que eles tivessem todos fugido, tentou se matar. E Paulo e Silas impediram. Gritaram e disseram para ele não fazer aquilo. E logo de seguida,
esse mesmo carcereiro pergunta o que ele podia fazer para ser salvo. E Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e tua casa. E logo de seguida esse carcereiro levou Paulo para sua casa, e toda a sua família creu, e toda a sua família foi batizada, e todos foram salvos. Posso dizer que a igreja de Filipos começou assim. Mas esta carta, Paulo se encontra preso em Roma, não está em Filipos, e é enviada uma oferta de gratidão e de amor para Paulo, de Filipos. E para Afrodito, um dos discípulos de Filipos, vai até Paulo e leva uma oferta de amor para Paulo. E Paulo recebe essa oferta com muita alegria. E essa alegria é uma alegria que não provém dos homens, não provém de circunstâncias, não provém das nossas dificuldades, mas provém do crer no Senhor Jesus. E ele recebe aquela oferta com alegria. E mediante isso, então Paulo escreve uma carta aos filipenses, de agradecimento, de gratidão, mas uma carta também de exortação para manter o povo firme na sua palavra, não se deixarem levar por fábulas, nem por coisas que não provêm de Deus, porque Filipos era uma cidade gentia, com muitos costumes não cristãos, e Paulo escreve então uma carta para os filipenses para mantê-los firmes na fé, constantes na fé, mas também uma carta de gratidão, conhecida na Bíblia como carta da alegria. O tema da nossa palavra de hoje é carta da alegria. E essa carta da alegria é uma carta que tem que estar escrita nos nossos corações todos os dias das nossas vidas. Do amanhecer ao anoitecer, a alegria do Senhor tem que estar dentro de cada um de nós. Seja qual a circunstância, seja qual for a nossa dificuldade, temos que ter a nossa alegria sempre posta no Senhor. E essa carta de Paulo, conhecida como Epístola de Filipenses, que se divide em 4 capítulos. Cada capítulo, é curioso que cada capítulo, do 1 ao 4, cada capítulo tem um motivo para se alegrar. E no primeiro capítulo, então Paulo fala sobre alegrai-vos no padecer. Igreja Arca, alegrai-vos também no padecer. E diz assim, em Filipenses 1, primeira carta, primeiro capítulo, do 12 ao 18. E quero, irmãos, que saibais que coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiante sem temor. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e contenta, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros, por amor, sabendo que fui posto em defesa do Evangelho. Mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de todas as maneiras, ou com fingimento ou com verdade, nisto me regozijo e me alegrarei ainda. A prisão de Paulo, ele consegue compreender que a sua prisão contribui para que o Evangelho avance. Ele não vê a sua prisão como dor. Muitos de nós, numa prisão, se calhar ficaríamos paralisados. Eu estou a dizer paralisados mesmo no espiritual. Mas Paulo continua a caminhar. Ele mesmo estando preso, Paulo caminha. Porque ele não para nas circunstâncias, ele não para no que ele vê, mas ele sabe que ele está preso. Mas a sua prisão contribui para que o Evangelho avance. A sua dor contribui para que muitos possam receber o Evangelho. Para Paulo, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele sabe que enquanto ele estiver vivo, ele tem algo dentro dele que
deveria estar em cada cristão que se converte, que conhece o caminho de Jesus. O viver para ele é Cristo. Ele não tem outro viver, senão anunciar Cristo todos os dias. E sabe que o morrer é ganho, que ele sabe com quem anda e sabe para onde vai. Em Filipenses 1, 21, ele diz, porque para viver é Cristo e morrer é ganho. Para ele o viver é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E o morrer dele é ganho porque ele sabe para onde vai. Ele sabe com quem caminha. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que as prisões dele ajudam que o povo de Deus, o povo de Filipos, possa estar unido, possa olhar para ele e ser unido. Ele vê que as cadeias dele, os soldados, os próprios que o prendem, veem e aquilo que eles veem contribui para que o evangelho avance. O que aqueles homens veem um homem de fé preso, mas que continua crendo no seu Jesus. Ele continua lutando pelo evangelho. Então, para o crente, o sofrimento, eu sei que é difícil ouvir, mas o sofrimento é um privilégio. Porque a própria palavra assim o diz. Eu sei que todos creem na palavra do Senhor. Amém? Em Filipenses diz assim, no mesmo capítulo, no 29. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Não somente crer, mas também padecer por ele. Porque nós sabemos que as algemas de Paulo, a sua prisão, vimos atrás que em Filipe, as prisões de Paulo contribuíram para que uma igreja fosse fundada. A carta dos Filipenses é dirigida a uma igreja que foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. E a prisão dele, ele entende que contribuiu para aquela igreja nascer e entende que está contribuindo em Roma para que algo aconteça. Eu me pergunto, Paulo consegue olhar e ver que as suas algemas é a ferramenta que o Senhor usa, é a ferramenta que o Senhor usou para que o evangelho avançasse, para que a vontade de Deus fosse confirmada e firmada numa ocasião. E a pergunta que eu faço, e faço a mim, não faço a nenhum de vós, é: qual é a algema que o Senhor está usando na minha vida? Eu sei qual é a minha. Vocês sabem qual é a vossa? O Josué talvez é um pé torcido. Nunca sabemos, mas o Senhor Deus tem um propósito para todas as coisas. E nós pensamos que tudo é por um acaso, mas nada é por um acaso. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo nome do Senhor. E todos que estão nesta sala foram chamados pelo nome do Senhor. Amém? Amém? Foram todos chamados pelo nome do Senhor. Então, Paulo compreende que o seu sofrimento, a sua dor, contribui para algo maior. Ele sabe para onde caminha. Ele sabe que o morrer, para ele, é lucro que vai se encontrar com o Senhor. Mas sabe que o viver dele é uma oportunidade para continuar falando de Cristo. Seja no hospital, seja no trabalho, seja junto do teu vizinho. Há sempre uma oportunidade para a palavra do Senhor ser declarada. A gente não sabe, mas uma palavra de Deus lançada, uma semente lançada, pode trazer frutos, e muitos frutos no futuro. E muitas pessoas aí fora estão dependendo de ouvir, muitas vezes, uma palavra de Deus nas suas vidas. E muitas vezes nós temos a palavra dentro do nosso coração, mas temos receio de compartilhar aquilo que tem estado dentro do nosso coração e não pôr para fora. Eu, há tempos, compartilhei com alguns de vós, mas nem todos sabem. Eu estou de baixa desde setembro, lutando. E o Senhor tem me sustentado a cada dia. Eu dou glória a Deus pelo meu Deus. Ele tem mantido firme e tem mantido alegre, feliz,
Porque eu sei, eu conheço o meu Deus, eu confio no meu Deus. Eu não fico abalado por circunstâncias. Eu consigo compreender Paulo. Consigo compreender que se eu morrer é lucro. Enquanto eu viver, eu vou anunciar Cristo. E vale a pena, irmãos. Eu trabalhei numa fábrica há 25 anos. Sou crente há 17 anos. Há 17 anos anuncio a palavra de Deus dentro da fábrica. E a um certo ponto eu comecei a me entristecer e a pensar, será que vale a pena? Parecem que não me ouvem, mas ouvem sim. Quando eu adoeci e fiquei em casa, no mês de dezembro eu fui surpreendido pelos meus colegas de trabalho. Eu compreendi e vi esta carta de Filipenses na minha vida. Por isso que eu trago essa palavra no dia de hoje. Apareceu um cabaz na minha casa que eu posso dizer o quê? Eram umas 7 caixas cheias de alimento, caixas grandes. E além disso, todos os anos a gente recebe um cartão no Natal da empresa com 100 euros. Eu não recebi 100, eu recebi 700. E não foi da empresa, foi dos colegas de trabalho. Eles supriram a minha necessidade. Supriram a minha necessidade. Por quê? Porque eu creio no Senhor. E todos sabem, quando nós estamos de baixa, os primeiros meses de baixa, 55%, 60%, é uma coisa muito irrisória. As nossas finanças vão por aí abaixo e há muita dificuldade. Mas eu não tive dificuldade nenhuma. Porque o Senhor supriu todas as minhas necessidades. E continua suprindo naqueles que conhecem. Então, Arca, primeiro motivo para nos alegrar nas cartas dos Filipenses é a alegria no padecer. O segundo motivo para nos alegrar é a alegria no servir. Vamos lá ao livro de Filipenses 2, do 2 ao 10, fala sobre a alegria no servir. Contemplai o meu gozo, para que sintais tenham o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido, uma mesma coisa. Nada façais por contenta ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus não teve usurpação ser igual a Deus, mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homem, e achando de forma a homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, e para que todo nome de Jesus se dobre todo joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Um dia todos os joelhos vão se dobrar. Por causa de um homem. Jesus se fez homem. Ele veio como homem. Sendo Deus, ele se despiu de alguns atributos de Deus e sofreu como homem. Se humilhou, foi servo até a morte. Por amor a mim, por amor de cada um de vós nessa sala. Ele deu o maior exemplo de serviço que a humanidade pode ter. Ele serve com amor e com alegria. E Paulo destaca também nas suas cartas 2 homens que eu não posso deixar de falar. Epafrodito, que eu já falei há um bocado. Epafrodito foi o servo que foi enviado de Filipos com a oferta para Paulo. E ele viajou doente. Quase morreu. Chegou lá quase morto, mas cumpriu, servo fiel ao Senhor. E Timóteo também. A alegria do servir é algo que tem que brotar dentro de cada um de nós. O serviço na casa do Senhor ou aí fora, que nós não servimos só na casa do Senhor, nós servimos quando estamos na rua, quando estamos nos nossos trabalhos, servimos sempre ao Senhor. Desde quando abrimos nossos olhos de manhã, nós temos que ter um coração de servo em tudo que nós fazemos.
E a palavra do Senhor, ele é exortado nesse verso para que não haja contentas nem vanglórias. Não servimos para ser vistos, nem para receber glória, mas para dar glória àquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Servimos com humildade e com dedicação e com verdade a sua palavra. Em Lucas diz assim: e suscitou-se entre eles os discípulos de Jesus, discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou o menino e pôs-lo junto a si, e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que a vós for menor, esse mesmo será grande. A palavra de Jesus ensina: quem quer ser o maior, sirva a todos. E quando Jesus diz quem quer ser o maior, sirva a todos, ele não está dizendo que é o maior em... Como é que eu vou lhe explicar? É o maior porque atingiu a maturidade espiritual e compreende a palavra do Senhor. Não é maior porque ninguém, porque todos somos iguais diante do Senhor. Mas somos maiores porque conseguimos entender a palavra de Deus e o conteúdo da palavra de Deus, aquilo que Ele nos ordena fazer. Nós servimos porque amamos, não servimos por vaidades ou por coisa alguma. Temos que ver o exemplo dos filipenses também nos servir. Servir é se pôr ao dispor dos outros, não é buscar os nossos próprios interesses, aquilo que nós, mas nos pomos muitas vezes nos colocar no lugar do irmão ou da irmã. Às vezes uma pequena palavra muda a vida de uma pessoa. Ele não sabe o que vai no coração de cada um de nós aqui dentro. Por isso a importância da igreja é congregar e termos comunhão uns com os outros. É importante uma igreja manter-se unida. Vimos então a alegria no padecer, na primeira carta, vimos a alegria no servir. E Filipenses 3 fala noutra alegria, alegria no crer. Alegria no crer. Quanto a mais, irmãos, Filipenses 3:1. Quanto a mais, irmãos, meus, alegros no Senhor. A mim não me desgosta e a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. A alegria que Paulo está se referindo não é uma alegria natural das coisas que acontecem, mas é uma alegria que é um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus. É um fruto do Espírito que tem que ser buscado por cada um de nós. Não é as circunstâncias que ditam a alegria do seu povo. Não é as nossas dificuldades ou aquilo que nós passamos que vai ditar se eu estou alegre ou se eu estou feliz. O que vai ditar essa alegria que Paulo está falando, que é a alegria de ter esse fruto de Deus dentro de cada um de nós, é a alegria de sermos dependentes de Deus a todo tempo. É a alegria de confiarmos na providência divina a todo tempo. É a alegria de saber que eis que a mão do Senhor está estendida sobre nós. É essa alegria que nós temos que ter todos os dias. Não dependemos das circunstâncias, mas a nossa alegria depende daquilo que o Senhor fez na cruz. A nossa alegria provém da salvação e da graça de Deus. Não provém de coisas materiais, não provém de uma casa nova, nem de um carro novo, não provém da vida estar a correr bem, não provém de uma piada, não provém... Mas essa alegria brota do trono do Senhor para os nossos corações. E é essa alegria que temos que buscar. Paulo compartilha o passado dele, e em Filipenses 3, 7 e 8, ele compartilha o seu passado. Ele diz que era fariseu, hebreu, da tribo de Benjamim. Ele tinha tudo, ele não precisava anunciar o Evangelho. Mas ele preferiu perder tudo para ganhar a Cristo.
porque o Senhor se manifestou a ele, e creu na palavra de Deus, e teve essa alegria dentro dele todo o tempo, enquanto foi vivo. E diz assim em Filipenses 3, 7, 8, mas, para mim era ganho, reputei-me de perca por Cristo, e na verdade tenho também por perto todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perca de todas essas coisas, já considero como escória, para que possa ganhar Cristo. Ele considera lixo, o passado dele, ele considera nada. Não é nada perto daquilo que está preparado. E Paulo consegue então entender que a salvação é algo mais importante, é aquilo que nós temos que focar. Ter o nosso alvo. Paulo fala sobre o alvo apontado, aquilo que nos aguarda. É como se ele dissesse assim, a salvação, irmãos, muitos pensam que a salvação é no dia que a gente abriu a boca, Jesus é o meu Senhor. Aí não, isso não é salvação por completo. Isso é o dia que o Senhor abriu a porta para que tu entrasses. Aí começa. A salvação, se olharmos na Bíblia, toda a palavra, vez que aparece salvação, ela aparece nos 3 tempos verbais. Ela aparece no passado, no presente e no futuro. Passado, presente e futuro. E Paulo diz isso mais à frente, nós vamos ler. O passado ficou para trás. E ele diz que sigo para algo novo. Quando a gente se converte, há um caminho que começa. E a Bíblia diz, Jesus diz que ele é a porta. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é um caminho que tu entras. E Paulo entende isso. Ele entrou num caminho e ele segue nesse caminho em direção a Cristo presente, para que um dia receba a glória. Ele diz assim, vocês vão compreender agora, lendo fica mais fácil de compreender. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, ele não alcançou. Mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas para trás, fico um avanço para o que está adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio soberano da vocação de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Então, aqui nessa 2 versos, passado, presente, futuro. Ele diz, não julgo que tenha alcançado, ele não alcançou coisa alguma. Mas uma coisa faço. Segue, permanece no caminho. Presente, passado, futuro. Não termina. Há um caminho a percorrer para que a gente possa alcançar o alvo. E a alegria do cristão tem que ser estar de olho no alvo, nossos olhos estão focados no alvo, na alegria de sermos salvos por completo, ver os nossos corpos transformados naquele dia, aquilo que a Bíblia promete ao meu respeito e ao vosso respeito, eu creio. Eu creio que um dia, se eu manter firme no caminho que o Senhor me chamou para andar, e eu vou me esforçar para que isso aconteça, e vou esforçar-me também para que isso aconteça nas vossas vidas, de andarmos todos juntos nesse caminho que nos leva até Cristo. Ele tem essa alegria no coração, porque ele consegue entender que a salvação não é só o momento, abrir a boca, já está garantido. Não, agora há um caminho a percorrer. Salvação, presente, ação, ele está agindo, ele não está parado, ele está preso, mas ele continua caminhando. Paulo está preso no natural, mas no espiritual ele continua caminhando para o alvo dele. Ele não parou, ele não desistiu, ele sabe que há um caminho a percorrer, há um alvo a alcançar, e esse alvo é a salvação, gente. Então, a vida do cristão tem que ser focado em buscar a salvação e se alegrar no seu Senhor. Saber que nós dependemos, a nossa alegria depende da graça de Deus todos os dias renovada, porque a palavra de Deus diz que a sua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. É a graça de Deus que traz essa misericórdia a cada manhã sobre as nossas vidas, para que todos os dias eu possa
entrar nesse caminho. É um convite que foi feito lá atrás e todos disseram sim para Jesus, disseram: Jesus é o meu Senhor. Então nós já começamos a entender que, como Paulo diz, nós não somos cidadãos desse mundo. A Bíblia fala que nós somos peregrinos nesse mundo. Estamos numa peregrinação. Não temos que construir prédios, é melhor fazer uma tenda, que é mais fácil desmontar e seguir no caminho. Para não se distrair no caminho, se perder pelo caminho. Muitos se perdem no caminho porque querem construir uma torre. Querem construir algo grandioso nesse mundo. E não é nesse mundo que nós temos que construir. Buscai os tesouros do céu. É o que a palavra diz. É esses tesouros que tem que estar dentro de cada um de nós todos os dias da nossa vida. Tem que estar no nosso coração. O acordar de manhã e ter o alvo na mente. Porque que vale a gente ter uma vida 60, 70, sei lá, 80, 90, vamos supor que chegou aos 100. Né? E uma eternidade. Uma eternidade sem Deus. Vou aproveitar a minha vida agora, tudo que tenho direito, vou perder o prêmio que o Senhor me promete. A nossa segurança brota de saber quem nós somos em Cristo Jesus. Para onde nós caminhamos e com quem nós caminhamos. Saber que há algo melhor preparado para cada um de nós. Filipenses 4. Alegria. Alegria no dar. É o que mostra o livro de Filipenses 4. Alegria no dar. Nós estamos prontos para nos doar a Cristo? Epafrodito fez uma viagem longa, ele começou a viagem doente e quase morreu. Paulo teve diversas vezes preso, e ele escreve essa carta com os filipenses também com o intuito de preparar a igreja, dizendo: olha, eu estou preso, eu posso morrer. Mas ele continua firme em Cristo Jesus. Ele está em Roma, nesta carta. Escreve para Filipenses, onde ele também já esteve preso. Então, em Filipenses 4, verso 13 ao 19, diz assim, irmãos. Todos conhecem, é um chavão de igreja. Mas eu queria que não fosse um chavão, eu queria que fosse vida de cada um de nós. Porque todas as coisas em Cristo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pergunta é, será que a gente pode mesmo? Todavia fizeste bem em tomar parte de mim da aflição. E bem sabeis, também os filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no respeito ao dar e ao receber, senão a vós somente. Porque também uma outra vez me mandastes necessário. E não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça nas vossas contas. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Depois de receber de Epafrodito, da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável, aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Alegria no dar. A palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber. E é. Eu tenho provas disso. Eu doei 17 anos da minha vida na fábrica e eu vi a recompensa de Deus. Eu me alegrei, não foi pelas ofertas que eu recebi. Eu me alegrei porque a mensagem chegou. Eu me alegrei porque eu vi frutos. Frutos de bondade nas pessoas. Paulo se alegra com a oferta que recebe de Filipenses,
Não que ele precisasse de coisa alguma, mas ele se alegra porque compreende que a igreja de Filipos compreendeu que é melhor dar do que receber. Compreendeu que aquilo vai gerar frutos na vida de cada um deles. Porque quem recebe se alegra, irmãos, mas quem dá alegra-se muito mais. Quem doa a sua vida para Cristo se alegra muito mais daquele que só recebe. Então o convite é para que todos nós possamos anunciar esse evangelho maravilhoso. Não detemos nas nossas casas, nas nossas comunidades, nos nossos medos, nos nossos receios, mas possamos abrir a nossa boca e nos doarmos para Cristo Jesus naquilo que nós podemos fazer. Todos aqui têm dons maravilhosos, todos. Eu sei que todos são capazes. Algum dia eu me imaginava aqui em cima anunciando a palavra para meus irmãos? Não. Algum dia a Elda e a Pelivita e a Marena se imaginavam aqui em cima cantando? Não. Mas a viagem da nossa irmã Letícia foi as cadeias que se abriram para que as minhas irmãs pudessem vir aqui em cima cantar. A Letícia é uma bênção e faz muita falta aqui na igreja. Tenho muita saudade da minha irmã Letícia. Mas foi o caminho que o Senhor abriu para que minhas irmãs pudessem soltar a voz aqui em cima e louvarem o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem de Deus. Só a gente ficar atento àquilo que nos rodeia, àquilo que vai acontecendo todos os dias. Todos os dias o Senhor se manifesta na tua vida e muitas vezes tu não dás conta porque estás distraído, olhando para as coisas do mundo, sem olhar para aquilo que o Senhor tem para ti. Alegria no dar, meus irmãos. Temos que ter essa alegria. Paulo reconhece a alegria, essa alegria no dar nos Filipenses, como eu falei, porque gera frutos neles, mas também contribui para que o Evangelho avance. Porque para que o Evangelho avance é preciso finanças, não se avança sem finanças. E Paulo precisava, e eles enviaram. Mas a questão e a alegria de Paulo é ver o fruto, o crédito, como ele diz, aumentado na vida dos filipenses, porque entenderam a importância de se doar para que o Evangelho cresça. Como falei há um bocado, o irmão Epafrodito aparece outra vez aqui, Epafrodito se doando como servo do Senhor, dando a sua vida, podia ter morrido, para que aquela oferta, aroma agradável, suave, como Paulo declara, chegasse a Paulo, fosse entregue. Tanto foi entregue que depois voltou Epafrodito com a carta, esta carta maravilhosa que chegou às nossas vidas, e através dela nós podemos ser edificados. Por quê? Porque um homem fez tudo para chegar lá como oferta. E se a oferta não chegasse, será que a carta dos Filipenses chegava até nós? Eu me perguntei essa semana. E se Epafrodito tivesse morrido pelo caminho? Ou se ele dissesse, não, eu estou doente, eu não vou, manda outro. Será que a carta de Filipenses chegávamos a nós? E pudéssemos ser edificados com essa palavra poderosa que está em Filipenses, que fala sobre alegria, sobre todas as circunstâncias? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a pergunta é, nós podemos? O segredo está na generosidade, no crer em Jesus Cristo, crer que o Senhor supre todas as coisas. Quando nós abrimos a nossa vida e nos doamos, eu não estou falando só de finanças não, irmão, estou falando tudo. Estou falando tudo, a nossa vida. Às vezes não podemos contribuir com finanças, mas há tanta maneira de contribuir. Eu tenho colegas de trabalho, eu não fui porque eu não estava em condições de ir, que foram para a Leiria ajudar as pessoas lá, naquela situação. Não ajudaram com dinheiro, mas ajudaram com trabalho. Se doaram porque compreenderam a importância de se doar. Porque o doar deles trouxe alegria àquelas pessoas que receberam ajuda.
Mas a satisfação das pessoas que foram ajudadas, eu vi nos olhos deles a alegria de poderem ter ido ajudar. É fruto que gera no coração quando nós nos levantamos para fazer algo para o Senhor. Há sempre uma recompensa. Paulo consegue entender que há uma recompensa no se doar a Deus. E ele vê esse fruto na vida dos filipenses. Então Paulo exorta-nos mais uma vez: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Tudo tem que ser motivo de alegria. Tenham alegria no padecer, tenham alegria no servir, tenham alegria no crer, tenham alegria no dar. Não se detenham, tenham sempre a alegria do Senhor nas vossas vidas. Essa alegria não é uma alegria, como eu falei um bocado, do mundo, mas é uma alegria que vem de Deus, que provém de Deus e brota nos nossos corações. Muitos creem que o Evangelho, que nós entramos no Evangelho, para ganhar. Nós não entramos para ganhar. Se olharmos para as palavras de Jesus, nós compreendemos que nós entramos para perder. Não fiquem escandalizados. Nem fiquem preocupados. Que nós perdemos aqui para ganhar lá. E quem não estiver disposto a perder, não compreendeu o Evangelho. Jesus, palavras de Jesus, Lucas 14, 27 ao 30. Palavras do meu Senhor. Foi Jesus que declarou. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver que se tem como que acabar? Porque não aconteça que depois de haver posto o alicerce, não podendo acabar, todos que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Este homem começou, mas não acabou. Este homem passou pela porta. Este homem começou a andar. Mas por algum motivo este homem parou. Por algum motivo ficou paralisado. Ele não calculou o gasto. Quando o Senhor nos chama, principalmente aqueles que estão em coração de servo, irmão, Ele não vai te chamar para ganhar coisa alguma. Ele vai te chamar para perder nesse mundo para ganhar lá. O Evangelho é sério. A gente temos brincado com o Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é brincadeira. É o Deus vivo. Aos nossos corações revelado a cada palavra, a cada letra. Chegou o tempo, chegou o momento de pararem de brincar com o Evangelho. O tempo, se a gente olhar e ver as notícias do que acontece pelo mundo afora, e ver que tudo que acontece está na Bíblia. Gente, a gente abrir o livro de Daniel e abrir Apocalipse, a gente até se assusta com aquilo que está acontecendo no mundo. E as pessoas sofrem porque não conhecem a palavra do Senhor. Porque não conseguem entender como Paulo. Estão paralisados nesse mundo e não conseguem compreender que o morrer é ganho e o viver é Cristo. Eu sei que não é uma palavra fácil, mas ela precisa ser anunciada à igreja. Nós temos que olhar para Cristo a todo tempo. E saber que o Evangelho não é brincadeira. É algo muito sério que a gente tem que se levar com sério, com zelo, com sinceridade. Paulo fala sobre aqueles que pregam o Evangelho com sinceridade, mas também fala por aqueles que pregam por vanglória, outros pregam por inveja. Há muitos motivos, mas ele não se importa, ele importa que o Evangelho seja pregado. Mas uma coisa é certa, nós temos que declarar o Evangelho em sinceridade e acreditar, ter o Evangelho aqui no nosso coração. Paulo distingue os dois tipos que pregam o Evangelho. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todo homem. Perto está o Senhor, irmãos.
O Senhor está perto, Ele não está longe. Em Deuteronômio diz que Ele está mais perto do que tu imaginas. E todos aqueles que estão aqui nesta sala sabem que assim o é. Porque a palavra de Deus diz que Ele está perto, Ele está na tua boca e no teu coração. Está perto. Está a distância de uma palavra. Uma palavra. E essa palavra muitas vezes é difícil de ser declarada, mas é preciso declarada. E cada um sabe, eu não preciso entrar na cabeça nem na mente de cada um, porque eu sei aquilo que eu preciso. E cada um sabe aquilo que precisa. Uns precisam de entender o Evangelho e compreender que há um caminho a percorrer, como eu disse há um bocado. Passado, presente e futuro. O passado ficou para trás, segue para o alvo, avança para o caminho. Não fiques parado, não te detenhas no caminho, não te deixes distrair por coisa alguma, nem te enlaçar por coisa alguma nesse caminho. Olha para Cristo. Olha para Cristo. Confia que aquilo que Ele tem preparado para ti é muito melhor que esse mundo oferece aí fora. É muito melhor. Essa é a minha certeza e tem que ser a certeza de cada um de nós a todos os dias da nossa vida. Não podemos nos distrair com coisa alguma. Vimos a palavra da cruz. O Senhor diz que nos chama cada um a carregar a sua cruz. Muitas vezes a vida, eu sei que não é fácil, é difícil, mas Paulo diz, alegrai-vos. Alegrai-vos. Cristo pegou aquela cruz por mim e por vós. Ele se fez servo por mim e por vós, para que esse caminho, esse novo vivo caminho fosse aberto para cada um de nós. Mas esse caminho foi aberto, não foi para andarmos distraídos, mas confiantes no Deus que nos chamou. Confiantes entrar nesse caminho. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em cada um de vocês, Ele vai concluir. Porque a palavra de Deus assim o promete. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus vai fazer a parte dele, porque a Bíblia diz que Deus não mente. O que Ele começou, Ele vai acabar. A minha questão, a que eu me pergunto, quando leio a Bíblia, eu me pergunto a mim mesmo, essa pergunta eu faço. O Senhor diz que a boa obra que Ele começou, Ele vai acabar. Mas será que é em todos? Eu pergunto. A gente tem que perguntar, a gente tem que ler a Bíblia e perguntar ao Senhor, é todos? Ou é aquele que, como Paulo entende, ele sabe que nada conquistou ainda? Paulo diz isso, eu não conquistei nada. Paulo. E quem sou eu, pede Paulo? Paulo conhecia a lei melhor que qualquer um de nós, se converteu porque viu o Messias, viu o Senhor e creu. E andou e caminhou. E quem são eu, por exemplo, para dizer assim? Será que eu posso, porque eu abri a minha boca e disse, Jesus, Tu és o meu Senhor, o caminho pela frente não importa mais? Não, o caminho é para se manter firme, saber que a porta foi aberta, e se pôs um caminho à tua frente, esse caminho é para andar. A Bíblia fala várias vezes sobre caminho. Não é à toa que fala pelo caminho, que ela diz que tem um caminho. O caminho dos justos. E é nesse caminho que eu chamo cada um e convido cada irmão meu a caminhar. Podemos ficar de pé? Senhor Deus, nosso Pai, eu venho diante de Ti, Deus. Te agradecer, Deus, pela palavra que colocaste no meu coração, Senhor Deus. Te agradecer por essa palavra, Senhor Deus. Aquilo que eu não consegui passar para os meus irmãos, aquilo que eu não consegui
transmitir para os meus irmãos, Senhor Deus, eu oro que Teu Espírito Santo possa convencer, Pai, que é o Teu Espírito que convence-nos de todas as coisas, Senhor Deus. Que Tu possas completar aquilo que eu não consegui completar, Senhor Deus. Que Tu possas trazer um renovo na vida de cada irmão meu, Senhor Deus, um entendimento do que é a Tua palavra, para que o caminho que nos chamas a caminhar e a trilhar todos os dias da nossa vida, Senhor Deus. E nós nos alegramos, Deus, em saber quem nós somos em Cristo Jesus. Nos alegramos, Deus, na alegria de podermos servirmos na Tua casa, Senhor Deus, servimos todos os dias. Onde nós andamos, Senhor Deus, a Tua presença possa estar conosco, como a Tua palavra promete, que a mão do Senhor se estende sobre aquele, Senhor Deus, que compreende a Tua palavra e anda na Tua palavra, Senhor Deus. Dá-te essa alegria no doar, na alegria de dar, na alegria de socorrer, Pai. Na alegria, Senhor, de estender a mão sobre o irmão, sobre o necessitado, sobre o aflito, Senhor Deus. Traz esse coração sobre cada um de nós, Pai. É o que eu oro no nome de Jesus. Renova, Pai, o nosso coração segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer, Pai. Eu oro, Senhor Deus, que as águas que jorram no Teu trono, Senhor Deus, possam vir sobre a vida dos meus irmãos, Senhor Deus, possam ser renovados, Senhor Deus, pela Tua presença, Senhor Deus, possam ser renovados pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus, sabendo que a nossa alegria, Pai, provém da salvação, provém daquilo que Tu fizeste por cada um de nós, por aquilo que ainda estás a fazer e aquilo que vais concluir, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que Tu és fiel para concluir a boa obra que começaste em cada um de nós, Pai. Eu oro que nenhum de nós se desvie do Teu caminho, mas possa se manter firmes e convictos daquilo que Tens para cada um de nós, Pai. Traz, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, ao coração dos meus irmãos, a Tua vontade, o Teu desejo seja esclarecido nas suas mentes, nas suas casas, nas suas vidas, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai, que Tu possas abençoar, Pai, cada irmão meu aqui presente, Deus, com a Tua presença, com a riqueza da Tua glória, como Tu declaras em Filipenses, Senhor Deus, traz essa riqueza da Tua glória, Pai, que é a Tua palavra, que é a Tua presença, sobre a vida dos meus irmãos, é o que eu oro no nome de Jesus, Senhor.